Shalom, homens de honra. 24 de fevereiro. Uma nova localização espiritual. Vamos para o versículo do nosso devocional de hoje. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2, versos 6 a 7. Vamos para a mensagem do nosso devocional. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando na live. Nosso devocional dia 24 de fevereiro. Que vocês transbordem na vida de muitas pessoas. Que vocês também compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dessa palavra no nosso devocional. Amém? Vamos para a mensagem, então. Este texto fala sobre a sabedoria que não é da lógica humana, mas do Espírito de Deus. Sabe, isso me lembra de que precisamos discernir as estações e planejar com sabedoria divina. Pense nesta época com clareza espiritual, na qual o Espírito de Deus nos instruiu para operarmos na terra com entendimento e equilíbrio. Existe um favor especial para Deus revelar coisas ocultas que ainda não conhecemos. É um convite para clamarmos pela revelação do Espírito em áreas que não entendemos. Hoje é o dia ideal para descobrir a nossa localização espiritual e nos preparar para sermos agentes do futuro. Efésios 1, verso 17, nos encoraja a pedir a Deus por espírito de sabedoria e conhecimento, para que Ele ilumine os olhos do nosso coração. Deus quer nos mostrar a nossa real identidade, removendo qualquer véu que nos impeça de ver a sua verdade. Este é o momento de batalharmos pelo entendimento do reino de Deus, com intencionalidade e esforço, resgatando áreas da nossa vida alinhadas com a geografia celestial. Deus está marcando um encontro conosco, pondo para revelar a sua luz, pronto para revelar a sua luz, em qualquer momento. Dispõe-te, diz Isaías 60. Ao nos dispormos a buscar e servir a Deus, Ele promete resplandecer a sua luz sobre nós, renovando a nossa força e nos equilibrando em todas as áreas da vida. Olha isso, pessoal. Vamos pedir pelo Espírito de Deus alinhar conosco, para que nós tenhamos discernimento, intimidade com Ele. Amém? Que Ele vai remover qualquer véu que nos impeça de ver a sua vontade. A sua verdade, desculpa. A sua verdade. Então, nós temos que ter a revelação do Espírito de Deus em nosso coração, para que assim nós possamos avançar no nosso dia a dia. Para que nós possamos ser luz, ter luz sobre nós e andar equilibrado em todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso devocional de hoje. Olha o título do devocional: uma nova localização espiritual. Para nós termos essa localização espiritual, nós temos que estar alinhados com Ele, espiritualmente. E aí, volto a dizer, temos que ter mais intimidade com Ele, para que essa localização chegue sobre nós. Se nós não estivermos em intimidade com Ele, nada disso acontece. E temos que andar na vontade dEle, para que Ele arranque o véu do nosso coração. Está falando aqui também. Amém? Ele só quer o nosso coração. Não adianta nós endurecermos nosso coração para Ele. Temos que amolecer, se entregar cada vez mais a Ele, para que as coisas comecem a acontecer em nossas vidas. O Espírito Santo vai agir conosco em todas as áreas da nossa vida.
seja na saúde, no financeiro, com filhos, com pais, enfim, qualquer área, espiritual, emocional. Ele quer nosso alinhamento com Ele. Como fala em Efésios 1,17. Vou ler para vocês agora aqui. Efésios 1,17, antes da oração. Vou fazer isso. Efésios 1,17 fala assim para nós. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está falando aqui em Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós temos que estar alinhados a Ele para nós termos essa sabedoria que Ele nos quer. Para que assim nós possamos ajudar outras pessoas. Ter entendimento com Ele. Ser íntimo com Ele. Para que nós possamos avançar. Ah, Alexandre, mas não entendo muita palavra não. Vai do jeito que dá. Eu também não entendia muito bem. Até hoje eu estou aprendendo. E estou aqui numa live transbordando na vida de outras pessoas aí. É isso que Ele quer de nós. O pouquinho que você sabe, avance. Não fique com vergonha. Que você estando em movimento é você que vai aprender cada dia mais. Ele vai abrindo a sua cabeça, Ele vai abrindo, dando sabedoria, dando conhecimento, dando discernimento, dando entendimento. Eu estou num propósito de 21 dias, só para você entender. Começou ontem. E a pessoa que está fazendo conosco esse propósito, ele fala para nós. Comece com 5 minutos e não sabe orar. Os grandes mestres, os grandes apóstolos aí também não sabia orar, não sabia nada. Foram devagar. Os homens da sabedoria da Bíblia. Eles começaram devagar, não começaram sabendo. Então você que não sabe orar, não entende muito bem a palavra, o pouquinho que você entende, passe para outras pessoas. Passe para outras pessoas. Que Ele vai dar um entendimento de sabedoria para nós. Está falando em Efésios 1,17. Com a glória dele vai ter a sabedoria. A gente vai encontrar a sabedoria. Só que é um desafio para nós. Não é fácil. Às vezes temos que levantar de madrugada, fazer nossa oração. Mas é só nós irmos buscar. Quanto mais buscarmos, mais teremos Deus no nosso coração. Para que nós possamos ter todos esses andares que Ele falou para nós aqui. Todas as preocupações nossas a gente não vai ficar muito mais preocupado, a gente não vai ficar muito pensando mais no futuro, a gente vai ficar pensando mais no hoje, que cada dia é um dia. Ele vai nos guiar. Todos os dias Ele nos está guiando. No seu trabalho você não vai ficar, se você é nervoso, você vai ficar mais calmo. Ele vai te dar todo o direcionamento. É só buscarmos. Amém? Vamos para a nossa oração, então, nosso devocional. Fechem os olhos, por favor, vocês que estão na live, por gentileza. Senhor Deus, agradecemos por este mês de revelação e preparação. Pedimos que o seu Espírito ilumine o nosso coração e nos mostre o futuro que preparou para nós. Ajude-nos a discernir a sua sabedoria e alinhar a nossa vida com a sua vontade. Que possamos ser agentes de mudança e luz no mundo, confiando plenamente no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem abrir os olhos, por gentileza. Olha o que Ele pede para nós aqui, na nossa oração. Ajude-nos a discernir a sua sabedoria e alinhar a nossa vida com a sua vontade. Está falando para nós alinharmos.
a sabedoria dele com a nossa. Para ele colocar a sabedoria dele em nós, para que nós possamos agir. Até na oração fala isso. Vamos buscar mais, pessoal. Vamos nos agarrar mais a Deus. Vamos nos apegar, ter intimidade. Ele é nosso irmão, nosso amigo, que nem fala na palavra. Mas como que ele é nosso amigo? Quanto mais eu buscar ele, mais ele vai ser meu amigo. Agora, se eu não buscar, ficar só na murmuração, não vai adiantar nada eu murmurar. Vamos aprender isso, não vamos murmurar mais. Vamos agradecer cada vez mais. Vamos conversar com ele no secreto, para que a gente possa alinhar, para que ele possa alinhar a sabedoria dele em nós. Está falando na palavra. Não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. Amém? Ele fala para nós lermos Efésios 1,17, que nem nós já lemos aqui. E eu tenho uma explicação desse versículo. Eu peguei aqui. Vamos lá então. Explicação do versículo. Ele fala o quê? Paulo ensina que não basta só frequentar a igreja ou ouvir sobre Deus. Precisamos de sabedoria e revelação do Espírito para conhecer verdadeiramente quem Deus é. Não estou falando, pelo amor de Deus, para vocês não irem na igreja. Não é isso. Não é isso, gente. Mas para você ter uma intimidade com Ele, você tem que pedir para o Espírito. É na oração. Você no secreto com Ele. Amém? Para os dias de hoje, fala o quê? Não viver só da informação, mas da identidade com Ele. Com Deus. Intimidade, identidade com Ele. Como que a gente vai ter intimidade com Deus? Orando, buscando Ele. Porque Ele é nosso amigo. Só que Ele só vai ser amigo nosso se nós tivermos intimidade com Ele. Amém? Se nós buscarmos cada dia mais a Ele. Aí nós possamos chamar Ele de nosso amigo. Mas Ele já é nosso amigo. Só que nós precisamos buscar Ele. Para ter mais intimidade com Ele. Quando você tem um amigo, você não tem intimidade com ele, com esse seu amigo? Porque quando você tem um amigo de verdade, você tem intimidade com ele. Você sabe o que acontece na vida dele por inteiro, não pela metade. E Deus é assim. Só que Deus já conhece nós por inteiro. É nós que precisamos acessar essa intimidade com Ele e essa amizade com Ele. É nós que precisamos. Porque Ele já é o nosso amigo. Amém? Não, por os dias de hoje ainda. Não apenas saber sobre Ele, mas experimentar, discernir e viver a vontade dEle no dia a dia. Nós temos que viver a vontade dEle diariamente. Diariamente. Ah, é difícil? É difícil. É difícil. É difícil. O caminhar com Deus é difícil. É difícil, não é fácil. Mas a partir do momento que nós entendemos, que nós temos uma intimidade, a caminhada fica mais leve. O processo fica mais leve. Amém? Quando buscamos a Deus em oração, olha lá, em oração, Ele abre o nosso entendimento, traz direção, clareza e maturidade espiritual. Pessoal, nós temos que ter essa maturidade espiritual. Temos que ter. Vou voltar de novo. Quando buscamos a Deus em oração, Ele abre o nosso entendimento. Mas não é só isso, é o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso discernimento. E a sabedoria, ela vai vir.
e trazendo direção, clareza e maturidade espiritual para nós. Se nós buscarmos cada vez mais Ele. Agora, se nós ficarmos parados, não vai adiantar nada. Nós não vamos conseguir isso aqui se a gente ficar parado. Nós temos que estar em movimento. Orando, jejuando, agradecendo, andando na vontade dEle diariamente. Amém? E é um chamado para viver a fé profunda, consciente e guiada pelo Espírito. Então é um chamado a viver uma fé profunda, consciente e guiada pelo Espírito. Amém? Então vamos procurar mais o Espírito de Deus nas nossas vidas. Vamos orar mais, para que a gente possa ser íntimo com Ele. É isso que Ele quer conosco. Ele quer de mim, Ele quer de você, Ele quer de outras pessoas. Tem pessoas que já são íntimas. Amém. Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que estão precisando dessa intimidade. E vamos, com certeza, mudar esse país, essa nação. Que nem está falando esse ano. Nós vamos mudar o país, os estados, as cidades também, inclui tudo, a nossa nação inteira. Só que para mudarmos isso, nós temos que estar fazendo o quê? Em oração, em jejum, pedindo em oração essa mudança, essas transformações. Agora, se a gente ficar parado, Ele vai nos atender? Não vai nos atender. A gente tem que estar constantemente, diariamente com Ele. Amém? Então isso, pessoal, é a nossa mensagem, nossa devocional. O Espírito de Deus tem que estar sobre nós, porque é Ele que vai nos guiar todos os dias da nossa vida, diariamente. Amém? E vamos para a frase final da nossa devocional. Todas as vezes que nos empenhamos em algo, Deus irá se empenhar conosco, no mínimo em porção dobrada. Olha isso, pessoal, até me arrepia aqui. Todas as vezes que nos empenharmos em algo, Deus irá se empenhar conosco, no mínimo em porção dobrada, em dobro. Tudo que nós formos fazer, Ele está conosco, pessoal. Tudo. Só que se a gente vier mais íntimo com Ele, a gente vai enxergar melhor. Nós vamos ter visão melhor e maior. Desse empenho dele conosco. A gente vai ter clareza desse empenho. A gente vai conseguir ver essa clareza dele em nós. Amém? E isso nós vamos conseguir enxergar essa porção dobrada. Que Ele está conosco. A gente vai conseguir ver isso aí. Ou sentir que seja. Mas a gente vai, quanto mais íntimo, mais sensível você fica. Mais sensibilidade você tem. Vai ser fácil de nós enxergarmos tudo isso. Amém? Então, hoje eu quero que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um dia protegido quem está trabalhando, que você tenha proteção em você e em sua família, aonde quer que vocês estejam, que vocês estejam na graça de Deus, na bênção de Deus, e que Ele proteja você e sua família, aonde quer que vocês estejam, que Ele recubra vocês com o sangue e revista da armadura dele, da cabeça às plantas dos pés, para que vocês sejam agentes transformadores. Amém? Então esse é o nosso devocional de hoje, dia 24 de fevereiro. Amém? Que vocês tenham um dia abençoado. Fui.